Então, irmãs, olha aqui, cheguei finalmente, consegui vencer aí os obstáculos e aqui estamos nós. Como eu falei no início do áudio, esse tema, resposta bíblica à depressão, foi o tema que nós tivemos na aula domingo passado da sala virtual de adultos, né? Nós tivemos uma aula ao vivo, a aula não é gravada, né? Fica só ao vivo para quem participou. A nossa irmã Celiane, ela cria a sala, ela manda os links e a pessoa entra e participa da aula. E eu e o irmão Abel temos a missão, né? E o privilégio de estarmos dando aula nessa sala. Domingo que vem, se você perdeu o domingo passado, não perca o próximo domingo, que o irmão Abel vai trazer um tema também muito interessante, porque nesse semestre nós estamos vendo conflitos da vida. E entre os conflitos da vida nós vimos resposta bíblica à depressão. E aí a irmã Regina achou interessante que nós trouxéssemos esse tema hoje, né, para compartilharmos também aqui no nosso grupo de mulheres, não é? Então nós vamos ver aqui, ó, o nosso texto chave para hoje, o Salmo 42, ele vai dizer: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então o salmista já fala de uma perturbação da alma, de uma inquietação, não é? Que a alma, muitas vezes, na Bíblia, ela tem essa representação do nosso complexo de sentimentos, de emoções, seria essa parte nossa, né? O homem é alma, é espírito e é corpo, essa tripartição do ser humano. Então, essa parte da alma, das emoções, dos sentimentos. E temos isso, e nesse contexto nós vamos falar sobre a depressão, né? Não é um estudo feito por psicólogos, a pastora Silvia tem trazido ótimos estudos e nós vamos trazer a possibilidade de conversarmos um pouco sobre esse tema. E embora a depressão ela não seja um tema discutido na Bíblia com essa expressão, depressão, ela não temos essa expressão na Bíblia, mas nós vamos encontrar na Bíblia pessoas que tiveram sim episódios de depressão, né? Nós vamos encontrar em Moisés, em Pedro, em Elias, não é verdade? Em Jonas, né? Nós vamos encontrar que esses personagens bíblicos e outros que a gente não vai citar todo mundo aqui, que eles tiveram episódios de depressão, tiveram esses momentos em que eles passaram por uma situação de depressão, né? E o que é então depressão? Vamos entender um pouquinho de uma forma bem simples. A depressão ela é o quê? Um transtorno mental, né? Que vai se caracterizar por uma tristeza persistente, a perda de interesse por atividades que geralmente você gostaria de fazer, que eram prazerosas antes e agora a pessoa já não tem interesse, incapacidade de realizar atividades muito simples, e é uma coisa que essas características elas vão perdurar por algum tempo. Então veja só, a gente precisa entender que tristeza sozinha não é depressão. E que todos nós podemos ficar tristes e é uma coisa normal. Se acontece alguma coisa que vai deixar você triste e você ficou triste, isso é absolutamente normal. Você não tem que estar triste e fazer de conta que não está triste. A depressão ela é uma tristeza que se prolonga, que vem acompanhada também de uma desmotivação, de uma falta de interesse por coisas que a pessoa habitualmente fazia. Habitualmente a pessoa era animada para fazer certas coisas, ela vai perdendo energia, não é? Ela perde muitas vezes o apetite, deixa de ter interesse nas coisas do dia a dia, alteração de sono, concentração. Então, assim, há um contexto, né? E que precisa ter um determinado período, né? Algo que seja duradouro, 3 semanas, um mês, né? Precisamos ter
situação durando um pouco de tempo, né? Não é uma coisa tão rápida, né? Uma tristeza assim pura e simples. E aí a gente pode trazer assim em resumo, eu vou tentar resumir para a gente poder tratar todos os temas da lição, senão fica muito extenso, né? A aula foram duas etapas de 40 minutos, a gente não tem esse tempo todo. E eu vou fazer em pedaços. Eu vou fazer uma parte agora, depois eu volto com mais um pedacinho e no final vou dividir em 3 etapas a nossa avaliação de hoje, tá certo? A nossa matéria de hoje, né? O nosso tema de hoje. Então vamos lá. As causas da depressão. Uma coisa que a gente precisa ter em mente e afastar logo da nossa cabeça essa ideia preconceituosa de que depressão é apenas fruto de pecado, né? A pessoa está em depressão porque ela pecou, porque ela se afastou de Deus, porque ela estava muito distante de Deus e por isso que ela está assim, porque nós somos muito rápidos, muito céleres em fazer julgamentos, em fazermos avaliações, né? Como os amigos de Jó, né? Jó também foi um personagem bíblico, uma pessoa que passou por episódios de depressão, né? E a gente vai ver que nós estamos diante de pessoas que tinham comunhão plena com Deus, não é verdade? Não são pessoas que estariam com sua vida em pecado. Então nós precisamos tirar esse preconceito. Há um preconceito muito grande no meio evangélico sobre o tema depressão. E é um tema, a depressão tem sido considerada a doença do século, né? Ansiedade, depressão. Ansiedade, às vezes, é um estágio que antecede a depressão. E aí, às vezes, as pessoas estão dentro da igreja e elas têm uma situação de depressão, mas tem que esconder, tem que fingir, deixa de procurar tratamento. Por quê? Porque há um julgamento muito forte, né? Há uma cobrança muito forte. Há pessoas que se recusam a tomar medicação contra a depressão por mero preconceito. Mas eu queria dizer assim, se você tem pressão alta, você não vai deixar de tomar sua medicação para a pressão alta, não é porque você sabe que ali é uma doença. Você não vai deixar de tomar uma medicação para diabetes porque você sabe que ali é uma doença. A depressão também é uma doença. A depressão também precisa desse medicamento, dessa medicação, tanto quanto a diabetes, tanto quanto a pressão alta, tanto quanto um problema cardíaco. Ela precisa de medicação, sim. E o que passa disso é mero preconceito. Então vamos ter a mente aberta, né? E entender que é uma doença como qualquer outra e que tem se alastrado muito por conta da forma como temos vivido, de muitas situações que estão aparecendo no dia a dia. Nesse período de pandemia, as depressões estão aumentando, o aumento do uso de medicação para a depressão aumentou muito, porque a situação tem sido muito estressante, né? Existem isso que a gente está vendo agora, essas causas, né? Nesse momento a gente está vendo causas da depressão. Existem algumas causas que são físicas, poucas causas físicas de depressão, mas é possível sim que um estresse muito grande leve à depressão, um excesso de atividades leve à depressão, a falta de sono, uma alimentação ruim, falta de exercício físico pode contribuir. E existe também o lado genético, né? A herança genética, aquela coisa de que alguém na família já teve, então eu vou ter também. E eu também queria colocar um alerta para você aqui, para nós, né? O fato de alguém na sua família ter uma determinada doença, e mesmo que você tenha recebido essa herança genética, isto não significa que você terá que ter essa doença, que você terá que reproduzir essa doença. E hoje já existem estudos comprovando isso, né? Já existe aí a epigenética e outras coisas que estão sendo estudadas. E veja só, o que é que acontece também que precisa ser analisado nesse aspecto. Mas olha, André, a gente vê que pessoas que tiveram tal coisa
aí vem a próxima geração e também tem tal coisa, mas a gente deixa de observar que uma geração repete o padrão de comportamento da geração anterior. Se você tem essa carga genética e você repete o padrão de comportamento da geração anterior, sim, aí você vai ativar esses genes. Você pode vir a ativar esses genes. Mas se você tem uma consciência de que você está uma herança genética e você muda o seu comportamento, você passa a ter uma atitude, hábitos que não tendem a ativar esses genes, você vai fugir dessa estatística. Você pode sim ser diferente dessa hereditariedade familiar. Não é uma sentença fatal. É uma possibilidade da qual você pode fugir. Amém? Então vamos lá. As causas físicas basicamente seriam essas, e a grande maioria das causas são as causas psicológicas, tá certo? São essas de origem emocional. E aí a gente tem aí umas situações que a gente vai pensar um pouquinho, cada um de nós analisar, não é? Nós temos as causas que estão ligadas à própria família, a nossa bagagem de origem, aquilo que ficou registrado na nossa história lá atrás, registros da infância, que a gente pensa que cresceu e aquilo se apagou, aquilo não se apagou, né? A gente sabe que a nossa mente, ela trabalha o tempo todo para nos proteger. A nossa mente, ela cria mecanismos de defesa. E um dos mecanismos de defesa que a mente cria para nos proteger é tentar pegar essas lembranças ruins que causam tanta dor e colocar lá num lugarzinho onde a gente não vai acessar, né? Ela bota tudo lá no chamado inconsciente. Estou falando assim a grosso modo para a gente entender, para que a gente não fique acessando essas lembranças toda hora, porque são lembranças de sofrimento. Mas, ao mesmo tempo que a gente não vai ter acesso às lembranças sempre, as consequências, os sintomas vêm. É como se a gente conseguisse fechar uma panela de comida, a gente não vai ver essa comida, não sabe nem onde está essa panela, mas o cheirinho da comida, digamos que é uma comida ruim, né? Esse cheirinho da comida fica saindo. Os efeitos daquilo que foi registrado lá atrás vai aparecendo, porque existe uma dor que foi registrada ali. Então essas questões familiares, elas sempre faltam, né? Toda dor vai pedir uma voz. Então existem situações que estão lá na infância e a gente acha que com 50 anos aquilo não importa mais, com 60 anos aquilo não importa mais, e eu digo a você, importa. Porque essa parte da nossa história, ela é a base, ela é o alicerce. Imagine que você construiu um prédio e aquela base, o alicerce do prédio, ela tem um defeito. Não importa quantos andares você vai construir acima desse alicerce, esse alicerce continua com defeito e compromete a estrutura de tudo que for construído em cima desse alicerce. Deu para entender isso? Outra causa são as perdas. Algumas perdas, tanto perdas de luto, perdas de óbitos, né, de pessoas. Agora nessa pandemia, você imagine como deve estar sendo difícil. As pessoas sequer têm a possibilidade de enterrar seus familiares. É um sofrimento muito grande. Mas também há perdas como perda de emprego, que gera um sofrimento terrível na família, né? Perda de amizades, perda de confiança. Há perdas que são extremamente significativas. E uma outra coisa que a gente precisa entender para respeitar a dor do outro é que é possível que alguma coisa, que alguma perda seja extremamente significante para mim, a ponto de me fazer adoecer e possa não significar nada para você. Existem valores que são muito subjetivos, que podem significar alguma coisa muito grande para mim, não significar nada para você. O que também não quer dizer que você não respeite a minha perda.
não é? Então existe também isso. Uma outra coisa, e eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso, esse tópico vai ficar 20 minutos, o outro eu vou tentar fazer um pouquinho menor e menor. Esse é o maior porque é onde a gente está tendo a explicação um pouco maior do tema, né? Uma outra coisa, né, também ligada à perda, o desespero diante da situação de impotência, que é o caso também desse coronavírus, né? As pessoas com esse clima de terror, de impotência diante de uma situação que chegou e abalou o mundo inteiro, não é verdade? Dá uma sensação de impotência. E essa sensação de impotência também vai gerando um sofrimento, uma angústia, um desespero, e tudo isso pode caminhar para a depressão. E também os pensamentos negativos. Eu gosto muito de parar e pensar sobre os pensamentos. Minhas queridas e amadas, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, tudo o que nós fazemos, antes de ser qualquer coisa, foi um pensamento. Tudo o que nós decidimos fazer e fazemos começou sendo um pensamento. Sua decisão foi sempre começou sempre por um pensamento. Tudo começa por um pensamento. E a gente não dá importância aos pensamentos. Pensai nas coisas que são do alto. Temos que valorizar. Temos que dar muita importância àquilo que temos pensado, porque os nossos pensamentos vão definir as nossas ações. Os nossos pensamentos vão definir as nossas reações. Os nossos pensamentos vão definir os nossos comportamentos. Mas a gente acha que não. A gente dá muito valor às ações, mas quando as ações acontecem, às vezes elas já acontecem causando danos. Se a gente tiver mais atenção ao que a gente pensou, que é quando tudo começou, a gente pode evitar uma ação, uma reação danosa. O pensamento, ele é extremamente importante. Pensai nas coisas que são do alto. E pensamentos negativos, eles tendem a gerar depressão. Nessa época de pandemia, eu estou usando essa situação porque ela é muito atual e a gente está vivendo isso nesse momento. Então, as pessoas têm um medo imenso, né, de contraírem o coronavírus. Até certo ponto, esse medo é racional e normal, mas há um pânico, né? Quando tudo isso terminar, eu fico imaginando que ninguém vai querer estar perto de ninguém, as pessoas vão ter medo de outros seres humanos. Existe uma situação de desespero. As pessoas já estão começando a sentir sintomas sem terem a doença, elas já estão somatizando, porque elas começam a se ver doente, começam a se ver em hospital, começam a se imaginar sofrendo, morrendo. Então esse processo dos pensamentos é muito importante. Nós temos que encher a nossa mente com as coisas do céu, com as coisas do Senhor, com a palavra de Deus. Nós temos que manter a nossa mente inundada das coisas do Senhor. Outra coisa que a gente precisa, que pode ser uma das causas da depressão, é a ira não tratada. Raiva. Raiva é algo que pode trazer depressão. A palavra do Senhor, ela diz assim: irai-vos e não pequeis. Aí vem alguém e diz assim: eu não sinto raiva de nada, eu não sinto raiva nunca. E aí se a pessoa disser para mim: eu nunca sinto raiva, não tenho raiva dentro de mim, nunca, eu vou achar que eu estou falando com um defunto. Eu vou achar que eu estou falando com um cadáver. Porque não há ser humano que nunca sinta raiva. É verdade, é verdade. A raiva é um sentimento próprio do ser humano. E o que é que a Bíblia diz? Irai-vos. Você pode sentir raiva. Mas o que é que a Bíblia fala na sequência? Irai-vos e o quê? Irai-vos e não pequeis. Isso está lá em Efésios 4:26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Receitinha
para lidar com a ira? Perdão, confissão. Confissão e perdão. Você confessa e perdoa aquela situação, aquelas pessoas que te fizeram tanta raiva, mas admita que você está com raiva. Vai ao Senhor Jesus e diz: meu mestre, eu hoje estou com tanta raiva de fulano, de ciclano, da situação. Me ajuda, eu quero liberar perdão e tirar essa raiva de mim, porque eu não vou deixar que o sol se ponha sobre essa ira. Eu não vou dormir com isso no meu coração, para que ele não gere amanhã mais coisas ruins na minha vida. Irai-vos e não pequei. Fique com raiva, mas não deixe que essa raiva faça você pecar. Essa é que é a situação. A questão não é o sentimento em si. Você pode sentir raiva, você pode sentir inveja, você pode sentir ciúme e outras coisas lá que eu não estou lembrando agora. A gente pode sentir tudo isso. A questão não é você sentir. A questão é o que você faz a partir do momento que esse sentimento aparece. Como você lida com isso. Como nós lidamos com isso. Essa é a questão. E por fim, eu queria falar aqui também a questão do pecado e da culpa, que a pessoa às vezes começa a sentir uma culpa muito grande em relação a alguma coisa que fez, e dependendo da situação, se a pessoa já está num processo de depressão, não adianta você tentar falar coisas que a pessoa não pode entender. É preciso que essa pessoa receba tratamento adequado, psiquiátrico. Deixa eu falar aqui uma coisa bem clara para você, que o tempo já está acabando desse módulo. Gente, médico que trata de depressão é o psiquiatra. Psiquiatra. Acaba com esse preconceito de que você não vai para psiquiatra, que psiquiatra é médico de doido. Deixa eu te explicar uma coisa. Nem existe mais essa categoria de doido. Hoje nós temos vários diagnósticos. A Organização Mundial de Saúde, ela já criou vários critérios, está me fugindo a palavra agora, e nós temos várias categorias, transtornos, doenças mentais, tudo. Então, o doido, como a gente chamava antigamente, que era uma categoria onde se colocava todo mundo num balaio só, digamos assim, já não existe. E então isso quer dizer o quê? Quer dizer que com diagnósticos mais precisos, nós temos tratamentos mais precisos e mais eficazes para as pessoas. Mas só quem vai poder fornecer esse tratamento é o médico que estudou para isso. Quando você precisa cuidar dos seus olhos, você não vai a um cardiologista. E o mesmo modo, quando você precisa tratar do seu coração, você não vai ao oculista. Então, porque quando você precisa tratar de uma situação própria do psiquiatra, você não vai ao psiquiatra. Ele estudou para isso. Ele é o profissional adequado. Então, o psiquiatra vai tratar da parte do medicamento. Por quê? Porque existe uma função química dentro do nosso cérebro, os neurotransmissores, né, que eu não vou entrar nisso porque também não é minha área, que eles começam a se descompensar dentro da nossa cabecinha, e é preciso que a medicação entre para que os neurônios retornem a se comunicar da forma correta. E isso se faz através de medicação. E a partir da medicação consegue estabilizar o humor da pessoa. Entra o trabalho do psicólogo, do psicoterapeuta, que vai trabalhar as questões emocionais, psicológicas da pessoa. Então é um tratamento que necessita do médico psiquiatra e do psicólogo para fazer essas duas frentes e ajudar a pessoa a tratar tanto a questão de estabilizar o humor, como entrar com o trabalho do psicólogo ou do psicanalista. Para quê? Para chegar na causa desse problema. Então, essa questão das causas, outra coisa que eu queria colocar, que já acabou o tempo, é a questão do isolamento. É uma das causas da depressão, é o isolamento. Gente, não se isola. Eu sei que agora todos estamos em isolamento obrigatório, né? Mas na medida do possível, tenta contato com alguém, tenta por celular, tenta se manter unido, e quando tudo isso passar, evita isolamento. Há momentos em que a gente se afasta um pouco para buscar mais do Senhor, isso é normal, eu não estou falando disso, eu estou falando de isolamento. Você está afastado, não procurar, principalmente nós que somos cristãos, temos que estar no meio do povo de Deus. É lá que nós somos trabalhados pelo Senhor, nós somos tratados pelo Senhor no meio dos irmãos, no meio da igreja. Não deixei a vossa congregação, como é costume de alguns, né? Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Há até uma promessa do Senhor de
derramar uma bênção nesse lugar. Então nós tratamos aqui agora um pouco o que é a depressão e as causas da depressão. No próximo bloco nós vamos ver os efeitos da depressão e depois nós vamos fechar com uma pequena instrução de como lidar com a depressão, tanto como se fosse conosco, como ajudar outras pessoas nessa situação. Espero que você tenha gostado desse módulo, ficou um pouquinho comprido, mas você vai vendo aos pedacinhos, porque eu só vou entrar de tarde com o novo módulo e à noite a gente fecha. Tá bom, meu amor? Minhas amadas, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.